Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Liderare. Hoje a gente aqui um Olá, boa noite, bate-papo, sejam conversa de todos bem-vindos. sexta-feira. Então, hoje estamos aqui em quatro pessoas até agora e eu vou dar as boas-vindas aí para os meus colegas, o Felipe. Tudo bom, Felipe? Caio, Marcelo, beleza? E aí, Rafael, beleza? Beleza, Rafael? Estamos aí com dois participantes jovens Ô, hoje, né? Caio, o seu tá no mudo Todos ali. dois da Suíça. Eu falei, opa, boa noite. Tudo bem? Então, hoje a gente está com a turma aí da Europa, gente. Aí quem está nos assistindo, nós temos aí. Cada um, eu acho que eu gostaria aí tá bem livre. Eu vou explicar bem rapidinho para a turma aí de que se trata o programa. Esse é o programa número 2, tá? A gente fez o primeiro semana passada. A gente vai fazer toda sexta-feira essa conversa. E aí, quem está participando hoje aí somos nós quatro voluntários da Liderar, que é uma instituição conscienciocêntrica, né? E a gente vai fazer um bate-papo aí legal em cima de assuntos evolutivos que tem a ver com empreendimentos, que tem a ver com negócios, e é isso aí. Hoje estamos nós quatro aí, tá aberta aí a conversa, gente. O que vocês querem falar hoje aí? Vamos girar. Eu acho que para começar, né, quebrar o gelo aí, vamos falar cada um onde é que anda, né? Porque a gente está em lugares diferentes do planeta, né? Vou deixar o Caio, que é o mais novo aí de todos, começar falando, né, Caio? Fechou o áudio. Ô, tá no mudo. Ô, Caio, onde é que você anda, Caio? Fala para nós aí. Eu tô em Berna, capital da Suíça. Quer dizer, capital. Tô aqui há 4 anos e tô aprendendo o idioma, adaptando com a cultura. E tamo aí. Legal. Tá muito frio hoje aí, Caio. Olha, tava sol até semana passada, mas aí hoje deu uma nevasca aqui bem forte. Foi neve o dia todo. Aí tá 2 graus hoje. Mas tá bonito, tá bonito. Tá diferente. Aqui eu tô em São Paulo, gente. Aqui tava mais frio, né? Aqui muda tudo, o clima muda toda semana, né? No início da semana chegou a fazer 30 e poucos graus. Hoje já tava mais friozinho, tipo uns 20 por aí. Mas mesmo assim, É um calorão, interessante, né? né? Perto de 2 graus. É interessante essa percepção, né? Porque 20 graus pra gente aqui, eu também estou na Suíça, né? Próximo do Caio e do Felipe. A gente está se divertindo, né? A gente já tirando os agasalhos, né? Já botando uma bermuda, saindo de chinelo e tudo. Com certeza, pegando a Com bike, 20 uma graus. volta de bicicleta, Se aproveitar que arriscando, né? É legal ter E essa você, perspectiva, Felipe? essa perspectiva do inverno, né? Vendo que no Brasil a gente não tem muito essa visão do que é viver no frio, né? Então acho que a gente que está aqui consegue ver um pouco o desafio que é mental, físico, emocional. Mas eu tive o privilégio de não estar aqui no inverno, né? Cheguei agora tem uns dias, então estou podendo aproveitar do frio. Não está sendo tão impactante, né? Mas posso estar desfrutando um pouquinho da neve também. Então, eu moro em Bienne, sou quase que vizinho do Marcelo. Bienne é no cantão de Berna também. E já estou na Suíça há 8 anos, na verdade sou meio brasileiro, meio suíço. E eu acho que esse tema que a gente vai falar hoje tem bastante a ver com essas vivências que a gente tem, né? Porque o que seria o empreendedorismo, né? Eu acho que o empreendedorismo não só fora, mas dentro da gente, né? O que é empreender a própria vida, né? Então, eu acho que em condições não habituais ou não de costume, né? A gente acaba tendo que empreender de uma forma mais
de uma perspectiva talvez mais ampla, mais compreensiva. Então, acho que é um tema aí que a gente vai poder estar falando bastante dessa perspectiva de morar aqui na Suíça, né? Eu acho que o Felipe foi logo no ponto, né? Porque já é o segundo programa, é uma continuação do programa passado, que a gente falou sobre empreendedorismo evolutivo. A própria Liderare organizou um curso na última semana também sobre esse tema. E é interessante ouvir, né, a perspectiva do empreendedorismo evolutivo, né, desassociando do empreendedorismo convencional, pela perspectiva que os jovens têm e como eles empreendem na vida dele, a nível de voluntariado, a nível profissional, a nível social, a nível familiar, porque o empreendedorismo evolutivo, né, Rafael, a gente sabe que envolve tudo isso, né? De que forma você está agregando alguma coisa na sua vida e na vida das outras pessoas, né? O negócio é. A gente está aprendendo, né? Por isso que eu acho que é importante esses debates todos. E hoje na Conscienciologia, na Liderar, tem vários fóruns de discussão, tem vários mesmo. Mas cada um tem mais ou menos um tipo de abordagem. A nossa abordagem desse nosso bate-papo de sexta-feira vai ser, de preferência, mais informal. E o público, nos desculpe por enquanto, se a gente está um pouco empalhado ainda, né? Meio formatado com eu falo por mim, né? Não a gente, né? Porque é um exercício que é comum, né? A gente normalmente a gente se encontra, né? A gente, por exemplo, vamos lá. Então a gente convida os amigos e se encontra na casa, bate papo na volta de uma mesa, se diverte ou vai fazer, sei lá, vai jogar um futebol, também conversa, se diverte. E essa coisa da pandemia e de se encontrar muitas vezes pelo chat, assim, ele truncou um pouco. Mas a gente tem que acostumar, até porque, por exemplo, meus amigos evolutivos, eu nunca encontrei pessoalmente vocês, né? E isso não impede a gente de estabelecer a amizade, né? E, na verdade, eu acho que é um reencontro. Não sei o que vocês acham, né? E quando veio a inspiração dessa situação de sexta-feira, o que veio muito foi justamente essa lembrança do curso intermissivo de quando eu tive algumas retrocognições, né, de quando a gente se encontrava, né, com os amigos antes de voltar para cá, né, lá naquele ambiente extrafísico, nas praças e conversava, né. De certa forma, falar à distância é um pouco parecido com isso, assim, né. Não sei o que vocês acham, né? Eu acho que com certeza nesses ambientes onde a gente pode estar interagindo, né? Interagindo com conhecimento, onde a gente não precisa estar impondo a nossa própria verdade, onde a gente pode ter um abertismo, né, na troca, de compreender a opinião da pessoa, de talvez até mesmo multiplicar o conhecimento, né? E eu acho que isso tem sido meio que um propósito pessoal mesmo de tentar interagir o máximo com as pessoas num propósito de ampliar a visão, ampliar a perspectiva, né? Hoje eu acho que a gente já tem informação excessiva de coisas negativas, de situações que acontecem no mundo que são desiguais, então eu acredito que a minha perspectiva pessoal, assim, de interagir com as pessoas e poder estar ampliando essa visão, mas dentro de um processo mais otimista, eu acho que faz muito sentido para mim e eu percebo que isso gera uma troca mais saudável, gera até mesmo um convívio mais saudável. Você vê que gera uma interação mais evolutiva, né? Não é uma discussão de opiniões, mas sim é uma possibilidade de ampliar as ideias. Eu acho que isso que é o mais interessante, né, dessa interação. E isso, com certeza, no curso intermissivo, provavelmente acontece, né? A gente está, pelas nossas afinidades, a gente poder estar se unindo para ampliar as nossas ideias e ter talvez um processo de evolução mais acelerado. Eu acho que o Felipe aí foi no cerne da questão, né, Felipe? Eu gostei muito aí das suas colocações, e eu não vejo assim também, né,
alguém está mais certo do que o outro. Existem experiências diferentes, e como você não viveu a experiência do outro, ele tem uma percepção diferente, que é interessante que você ouça e procure ampliar a sua visão também em relação à experiência que aquela pessoa está vivendo, né? E aí, quando a gente fala do empreendedorismo, né, o empreendedorismo evolutivo, né, porque o empreendedorismo por si só, o que ele consiste? O empreendedorismo ele consiste em fazer as coisas acontecerem, mas acontecer de que forma? E aí que a gente entra dentro do empreendedorismo evolutivo, que a gente vai falar da questão de você estar agregando algo para a sua vida, consequentemente beneficiando os outros, não é? E é isso que a gente tem que estar atento, né? Porque nem tudo que vai estar agregando a nossa vida pode estar agregando a vida do outro. E a gente precisa ter consciência, não é? Que às vezes o que é melhor para mim não é melhor para o outro. E a gente tem que respeitar esses aspectos todos. Verdade aí, Marcelo, bem colocado também. E eu vejo que é por aí mesmo o caminho, porque eu sou novato aqui na liderária, né? E o que me motivou a entrar foi justamente essa questão de estar empreendendo a mim mesmo, sabe? Porque é um processo bastante gratificante e edificante. Então eu vejo que só tá nas nossas mãos, sabe? A gente tem que botar em prática e seguir em frente. E essa questão também do bem para os outros, eu vejo que ela é muito essencial, porque no trabalho atual que eu estou, eu vejo que esse empreendedorismo e as empresas convencionais, acho não, tenho certeza que o sistema já está fadado. Sabe? Precisa de algo novo para estar melhorando a qualidade de vida. E eu sei que eu tenho algumas ideias assim que ainda não estão bem claras, mas vai chegar. Então, vamos nessa. Bacana. Eu acho que... Você... Oi. Não, é que eu ia falar em relação a ele, né? Pode As falar, ideias Marcelo, vão pode chegar. falar. Eu acho que essas oportunidades que a gente está de discutir e ouvir opiniões diferentes pode trazer algo novo para ele, né? E para nós também, né? Ele trazendo as experiências dele, assim como o Felipe, assim como você, né, Rafael, que está aí no Brasil, está vivendo uma situação aí de pré-eleição, né? E tem muitas coisas acontecendo no Brasil, a gente acompanha aqui. O Felipe acabou de chegar do Brasil, está fresquinho aí, cheio de novidades para trazer para a gente. Isso só vai acrescentar, né? E aí a gente vê aí, como a gente fala lá no próprio curso do empreendedorismo evolutivo, a respeito do propósito de valor evolutivo que cada pessoa tem. Muitas pessoas não estão nem atentas para isso, né? Mas é interessante perceber, e eu fico muito contente de ter aqui como companheiros aqui, vivendo no mesmo local praticamente, dois jovens aqui super inteligentes que já têm um propósito de valor evolutivo e que estão procurando desenvolvê-los desde agora, para que quando eles cheguem na nossa idade, né, Rafael, não estejam aí tendo que correr atrás do prejuízo, né? Assim, correr atrás, a maioria de nós vai estar, mas muito provavelmente num outro nível, né? Quanto antes a gente começa, antes a gente completa aquele propósito. Eu estou achando muito legal também essa sincronicidade de hoje a gente ter vocês três aí, justamente que estão na Europa, né? Eu já morei por aí também, próximo de vocês, na Alemanha, e nesse viés que a gente está falando de negócio, de empreendedorismo, essa coisa que o Caio falou também, de meio que um momento assim, de saturação do modelo atual, né, de empreendedorismo. O que vocês enxergam aí? O pessoal tá se movimentando para fazer alguma coisa a mais, assim, em direção mais centrado na consciência, né, do que centrado no dinheiro, que é importante também, mas vamos dizer assim, o que vocês acham? Está acontecendo? Tem um esforço? Eu acho que aqui dá para ver de uma forma bem
diferente, né? Tipo, você vê que a Suíça é um país que tem uma certa referência, né, dessa parte social, né? Então eu vejo que tem um movimento de pessoas que chegaram num patamar, no caso, o patamar onde a Suíça proporciona, né, talvez uma sustentabilidade, talvez uma qualidade de vida mais equilibrada, e as pessoas perceberem que isso não é um valor, não é um processo aonde tem esse limite, né, de falar, não, agora eu atingi minha liberdade financeira, ou eu tenho um trabalho, ou eu tenho uma empresa. Então, eu acho que as pessoas acabam tentando buscar algo mais evolutivo, no sentido de gerar projetos assistenciais, desenvolver projetos piloto aqui, né, por ser uma referência mundial. Então, acredito que na educação tem vários projetos legais, e eu vejo que, pessoalmente, assim, eu tenho percebido, até mesmo por ter a possibilidade de observar essa cultura, essas duas culturas, né? E de entender também qual é o valor de empreender, né? O que eu quero empreender na minha vida? Primeiro, com certeza, a minha personalidade, né? A entender cada vez melhor quem eu sou. Tem até uma frase do Felipe Mansour, que é: a vida humana é o maior empreendimento a ser realizado na dimensão intrafísica. Quando é construída e gerenciada de maneira evolutiva, gera repercussões positivas em todo o planeta. Então, acredito quanto mais a gente se aperfeiçoa e tenta expor, né, esse talvez um conhecimento ou talvez uma melhoria, né, um serviço de qualidade, dentro de um processo mais assistencial e não só lucrativo, eu acredito que isso tende a repercutir positivamente em todo o planeta. Eu acho que o Felipe aí, ele colocou bem, né? E eu tenho a minha perspectiva, né? Nós três aqui estamos atuando profissionalmente, e cada um dentro de setores diferentes, com visões diferentes, e eu vou trazer a minha perspectiva, né? Porque eu percebo, eu trabalho numa empresa ligada ao ramo de relógios, né? E o valor que é dado ao empregado, né, dentro dessa empresa é muito interessante, né? Porque eles colocam que o que eles têm de mais precioso dentro da empresa são os empregados, porque são eles que produzem o produto que é vendido no mundo todo. E que se esses empregados eles não tiverem condições ideais para trabalharem, né, condições de saúde, condições de trabalho, de salário, essas coisas todas, eles não vão produzir um produto ao nível da qualidade que é exigido, não é? E a imagem vai ser repercutida em função desse produto que está sendo apresentado. Né? E aí, quando o Felipe traz essa situação de a gente estar empreendendo na própria vida, né? E que o nosso empreendimento vai gerar uma repercussão em todo o planeta, é preciso que a gente leve isso aí muito a sério, né? Porque cada coisa que a gente faz, né, como aquele processo do efeito borboleta, né? Não importa o que eu faça, ele tem uma repercussão em todo o cosmos. E se eu começar a atuar de maneira positiva, a partir dos meus pensamentos, né, dos meus pensamentos, dos meus pensamentos, sentimentos e energia, se eu tiver isso, né, exteriorizando no meu ambiente de trabalho, eu vou ali influenciando algumas pessoas que estão mais sensíveis a isso positivamente. Consequentemente, essas pessoas vão estar influenciando outras pessoas positivamente. Eu acho que parte ali do próprio exemplo de cada um. E se a gente estiver atuando de forma da melhor maneira possível para determinados momentos, para determinados locais, que a gente passe uma credibilidade entre o que a gente fala e o que a gente faz, a gente acaba influenciando o local, trazendo energias positivas e movimentando todo o processo que está envolvido ali em determinadas situações. Eu tava vendo, eu tava observando o seguinte, sabe? Você lembrou bem, Marcelo, que nós estamos no ano eleitoral e o noticiário está saturado dessas notícias, né?
a gente começa a ter já uma enxurrada aí vamos dizer assim, de material para estudo da cosmoética também, tá? Porque a coisa é incrível, né? E fora isso, né, guerra acontecendo, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo no planeta hoje, coisas importantes, né? E aí, se você ficar muito preso nessas... Ok, uma coisa é a gente se manter informado, participar, ver o que a gente pode contribuir para o melhor, né, para todos nesse processo, mas a outra coisa é ficar ali preso, né, naquilo. Então, eu estava vendo um documentário chama Down to Earth, e eu gosto de documentários, né, e eles são dois caras lá, amigos, que viajam pelo mundo, observando hábitos saudáveis, e que envolve alimentação, exercício, aquela coisa, né? Mas também a conviviologia, e não é só isso também, eles visitaram países e locais onde se tem uma vida mais longeva, e por que isso acontece, né? Eles foram no caso na Itália, né? E assim, o que eu quero dizer é que se a gente focar nos projetos positivos, nas coisas boas que estão sendo feitas, que no caso desse documentário foi o que eles focaram, a gente também começa a entrar no Holopensene dos empreendedorismos evolutivos, né? Se a gente ficar... Isso é mais uma autorreflexão, né? Se eu ficar no Holopensene da desgraça, eu vou ficar ali, entendeu? Daqui a pouco eu vou entrar só num processo depressivo e não vou conseguir me movimentar. Então, uma coisa é se informar, a outra é a gente procurar coisas boas que estão sendo feitas pelos colegas, por vocês aí, por outras pessoas, e também se motivar a se engajar em coisas, e ter o próprio projeto, né? Assumir o que eu vim fazer, né? Na minha programação de vida. O que eu vim fazer de diferente? Qual é o meu papel que, se eu não fizer, eu vou prejudicar a mim e ao grupo todo, né? Procurar ver as coisas positivas, porque daí a gente se conecta nesse holopensene mais positivo, né? É interessante você falar isso, Rafael, porque você falou que os rapazes eles rodaram o mundo, né, em busca para fazer esse documentário. Isso também ocorre, eu acho que com o Marcelo, com o Felipe também parecido, porque a gente saiu do Brasil e veio morar em outro país. Aí surge aqueles pensamentos: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? E aí todo esse movimento que a gente tem feito, toda essa adaptação e tal, nos leva a perceber essa mudança também, sabe? A correr atrás desse empreendedorismo evolutivo também. Eu vejo que isso é muito interessante. Do porquê a gente está aqui, sabe? Nesse momento atual. O que é que eu posso fazer com isso? E eu tenho vivido muito isso também no meu trabalho atual. Porque, como o Marcelo falou, ele trabalha no ramo relojoeiro. Já eu trabalho no ramo alimentício, numa empresa de fast food. Para mim já é um pouco mais complicado, porque a empresa não dá o devido valor ao funcionário, como o Marcelo citou na empresa dele. No meu caso já é o contrário. A empresa está quase se lixando para os funcionários, sabe? Eles querem processo rápido, que a gente faça tudo rápido e o trabalho mais rápido possível, sem se importar com a nossa qualidade de vida. E eu vejo que eu poderia estar reclamando e tudo, mas tá sendo um processo meio a meio para mim, porque eu tô vendo a parte chata e ruim, mas eu tô sabendo aproveitar isso também no positivo. O lado da língua alemã, eu tô aprendendo muito mais rápido. O processo de estar ali em ambientes de pouca lucidez, como no caso, eu trabalho de madrugada às vezes, aí chega as pessoas drogadas, bêbadas, e ter que interagir com aquilo, tá me fazendo vivenciar na prática o que é de fato a evolução. Você saber lidar com situações que você pode se afundar no holopensene. Já aconteceu comigo algumas vezes. Algumas pessoas chegar com irritação, com raiva, e eu, na hora ali do estresse do trabalho, me deixar levar. Só que a partir do momento que eu percebo isso, eu já consigo alterar o meu estado.
eu falo, opa, que interessante isso, eu vou lá, anoto. E isso é muito bom. Então, é mais ou menos por aí também. É interessante pensar, né, na nossa atitude diante esse Holopensene, né? Porque querendo ou não, a gente tem essa massa de informação que é transmitida hoje, ela tem um certo impacto, né? E muitas vezes as pessoas elas estão se alimentando daquela informação, que seja ela uma informação que gera uma certa emoção e que a gente talvez se apega àquela emoção, e a gente necessita sempre estar repetindo, né? Tipo, eu sou uma pessoa que muito tempo eu não consegui lidar com essa coisa de ver jornal, de ver as informações, ver o impacto que as coisas estão acontecendo. Eu precisei lidar isso primeiro comigo, para depois me abrir para visualizar isso. E eu vejo que, por um lado, eu acho que a informação ela tem narrativas, né? Então a gente tem diversas narrativas. E eu acho que como a gente tem um momento agora talvez delicado de guerra, a gente vê que a primeira coisa que se dissipa dentro da informação é a verdade, né? Dentro de uma guerra, a verdade é a primeira informação que se dissipa. Então, acredito que esse lado mais evolutivo, né, de interagir com esse Holopensene, trazer talvez um lado mais cosmoético, ou talvez uma percepção mais multidimensional, aonde a gente pode talvez estar impactando de uma forma energética. Então, eu acho que eu tenho até uma frase, não sei de quem é essa frase, mas eu trouxe isso para um dos meus propósitos de valor evolutivo, que é aonde eu for, aonde eu estiver atuando, eu quero deixar aquele lugar como ele está ou melhor. Então, como eu vou interagir com esse ambiente, como eu vou interagir com ele, esse Holopensene, com o intuito de gerar talvez uma melhoria para ele, né? Eu acho que é necessário talvez um abertismo, talvez até uma flexibilidade mental, e isso de você ter a possibilidade de conhecer culturas diferentes e acessar essas culturas, isso me possibilitou essa flexibilização, né? Ainda mais que a gente vê aqui na Suíça um sistema muito, digamos assim, bem feito, né? Tudo funciona, as pessoas têm uma certa facilidade para gerar uma independência, mas tem alguns aspectos que são mais complexos de serem desenvolvidos, né? Que talvez no Brasil a gente já vê de uma forma mais explícita. Então, eu acredito que não existe um empreendedorismo ideal, né? Eu acho que cada um vai poder fazer o melhor de si, o melhor para todos, mas uma forma ideal de se empreender, eu acho que ainda a gente ainda está longe disso, né? Ainda mais que hoje a gente vê que a gente tem uma necessidade financeira, a gente precisa do dinheiro para se sustentar, né? Então, o quanto um empreendimento pode ser evolutivo com a necessidade financeira ali, né? Então, acho que tem um meio termo aí, né? Onde a gente pode ver até a Suíça, né? Que ela diz ser neutral numa guerra, ou ela diz ser mais neutral dentro de conflitos de interesse, mas afinal grande parte do lucro vem para essa região, né? Por ter serviços mais precisos, por ter serviços mais de informação. Então é um tema bem complexo, né? De se falar certo ou errado, ou de eu acho que era. Eu estava pensando assim, de certa forma, né, hoje tem um movimento das empresas ESG, né? E não sei se vocês já ouviram esse termo aí, né? Mas que tem uma governança mais voltada para meio ambiente, né, o bem-estar das pessoas. Então,
elas conseguem agregar valor, inclusive as ações delas valem mais normalmente, se for ver o índice das empresas que são da categoria ESG, elas conseguem agregar mais valor para si. Então, assim, embora tenha um viés econômico ainda, mas já se prova para as pessoas, o público em geral, de que fazer a coisa mais certa, né, do ponto de vista ambiental e de recursos humanos, ele também gera retorno financeiro. Então, eu acho que isso aí é um início do princípio de uma demonstração de que uma empresa que vai buscar valores mais evolutivos, ela vai gerar mais valor. Não necessariamente o valor financeiro, né? Tipo assim, pode gerar mais valor para as pessoas sem que isso seja financeiro, mas as pessoas vão gostar de estar naquele local. Então, se eu for montar uma lanchonete, vamos supor assim, eu posso decidir botar o foco no que a lanchonete produza muito e tem um preço barato e eu venda muito, ou então eu posso fazer uma lanchonete com o viés de vai ser o que tiver a maior qualidade, vai ser uma lanchonete Michelin, ou então eu posso estar focado no, ok, vou ter lucro, mas o objetivo aqui vai ser convívio com as pessoas. Quer dizer, o empresário ele pode escolher vários tipos de abordagem, né? Então, ser evolutivo realmente não tem nenhum local geográfico, nenhuma forma melhor. Eu acho que tem a ver com que a pessoa que tem à disposição, ela consegue oferecer naquele momento, né? O empresário, o empreendedor, né? Eu acho que tem muito a ver, né? E quando a gente fala aí a respeito desse empreendedorismo evolutivo, a gente tem que levar em consideração nossas ideias inatas, nossas propostas de valores evolutivos, procurar estar aplicando isso da maneira mais cosmoética possível, né? Entendendo? Essa cosmoeticidade que é isso de você estar agregando um valor na sua vida, consequentemente agregando valor à sua vida, você está agregando valor à vida das pessoas que cercam você, possivelmente um grupo ainda maior, dependendo daquilo que você vai estar empreendendo ou produzindo, né, para uma sociedade, né? E a questão vem sempre em relação a isso, e eu trouxe aqui algumas vezes, eu trago no curso, né? O que eu estou fazendo para minha família, né? O que eu estou fazendo para mim, para agregar valor a mim, de que forma eu estou empreendendo a minha vida para que eu possa estar contribuindo para o desenvolvimento da minha família, do meu grupo de trabalho, né, meu grupo profissional, né, meus amigos, meu grupo social e, por exemplo, para o meu condomínio, para o meu bairro, para a minha cidade, para o país que eu vivo. O que eu estou empreendendo? Quando a gente já pensa por esse aspecto, né, e quando a gente vai ampliando, o que eu estou fazendo de bem para o planeta? O que eu estou produzindo de bom para esse planeta que me acolheu? Então, são uma série de sentimentos que passam, né, de reflexões que a gente tem que estar levando em consideração. E aí a gente volta lá, quando a gente era bem pequeno, né? Quais eram nossas ideias inatas? Qual era o nosso propósito de valor evolutivo? O que eu queria ser na criança que hoje eu não atingi, por exemplo, devido a algumas perspectivas, algumas escolhas que eu fiz que não foram as melhores em determinados momentos, quando eu tinha menos lucidez. Né? E acho que hoje é um momento que a gente pensa, poxa, ok, eu fiz algumas escolhas que não foram legais, mas hoje eu estou nesse momento, um pouco mais lúcido do que eu estava antes. Agora, o que eu posso fazer nesse momento? E o que o Felipe trouxe é muito legal, porque eu também eu procuro utilizar, né, essa frase que ele falou, né, procurar estar sempre, aonde eu estiver, procurando melhorar aquele ambiente, né, ou onde eu chegar, ou procurar deixar aquele ambiente melhor do que estava antes de eu chegar, né? E procurar estar atento a processos energéticos, né? Que a gente considera muito, observar o ambiente de forma energética, multidimensionalmente, ali intrafisicamente também, e perceber se tem alguma energia mal colocada que eu possa estar contribuindo ali, fazendo minhas mobilizações, exteriorizando a energia, procurando fazer contatos multidimensionais, né? Então, uma série de fatores que na maioria das vezes as pessoas não se dão conta, mas a gente que tem esse viés pesquisístico, né, autopesquisístico, porque a gente pesquisa nós mesmos,
E quando a gente pesquisa nós mesmos, a gente passa a entender melhor as outras pessoas, porque a gente passa a reconhecer as nossas falhas, e aí a gente começa a dar liberdade que as pessoas tenham as suas próprias falhas também, né? Porque a perfeição é algo inalcançável, mas a gente, com um certo nível de detalhismo, a gente pode estar melhorando muita coisa em nós mesmos. E aí, bateu o sono da galera da Europa? Ainda não. Não, Ainda não, essa galera aqui é forte, né? Nada, vamos olha, lá. É eu tava, mesmo, eu né? tava me veio aqui Hoje na cabeça agora sextou, né? Sextou. com certeza. Me veio na cabeça aqui agora um tema bastante interessante. Tipo, a gente está em 2022 aí, e em relação a esse tema de empreendedorismo e empregos, eu tava vendo um vídeo hoje, meio que um documentário, e uma empresa, esqueci o nome da empresa, é Machine Learning, de inteligência artificial. Ela conseguiu fazer com que o plasma no reator lá do Japão, o Takimaki, eu acho que é o nome assim, conseguiu fazer com que a fusão nuclear ficasse estável para obter energia limpa e de forma mais acessível para todo mundo. Ou seja, para a gente parar para pensar, uma coisa que era tida como quase impossível no nosso estado atual, uma inteligência artificial foi lá e conseguiu. Aonde é que isso é muito bom, mas também tem um lado que eu fico meio pensativo, tipo, vai chegar uma hora que as máquinas elas vão quase que acabar os empregos convencionais. Por isso que eu acho que esse modelo de sistema de empresa, ele está meio que defasado já também. Também por isso. E aí é muito legal essa parte do machine learning, de estar respondendo essas perguntas e esses desafios da humanidade mais difíceis de ser alcançados pela mentalidade humana ainda, mas, de certa forma, ela vai acabar também tirando uma boa parte. E aí, o que vocês acham desse assunto? Isso já tá acontecendo, né, Caio? Sim, E sim. não é de hoje, mas também substitui os empregos, né? As ocupações por outras mais modernas. Tem outras que são tradicionais que ficam, né? E a demanda, quem faz é o próprio mercado, né? Então, por exemplo, o banco. Poxa, banco, Uhum. eu lembro quando eu era guri, né? Eu sou bem mais velho que tu aí, Caio. A gente ia no banco e tinha um monte de caixa lá, era uma galera, cada um tinha gente passando fax. Aliás, tinha um aparelho anterior ao fax, o tal do Telex, um operador Sério? só para aquela parada lá. E hoje você abre uma conta numa fintech, eu tenho um cartão desses aí, e você não vê ninguém, aquilo é tudo automatizado, por exemplo, né? Uhum. E eu falo banco porque banco um heavy user, né? Um usuário pesado de inteligência artificial. Né? Uhum. No caso dos bancos é por causa para prevenção de fraude e outras coisas. Mas a automação e vai acelerar mais. É Então, eu isso, acho que né? essa tua colocação é muito legal. Isso aí me lembra um capítulo do Homo Sapiens e a Urbanidade sobre a tecnicidade, né? A tecnologia, porque a tecnologia ela veio para dar mais qualidade de vida para o homem, mas depende da forma como vai ser usado, né? Uhum. Uhum. Por exemplo, a bomba nuclear, ela não foi criada para matar as pessoas, mas foi dado esse direcionamento em função de um conflito, mas tinha outros objetivos, né? O próprio O outro objetivo, o Caio falou, é geração de energia elétrica, por exemplo, né? Porque É, mas a exato, exato. reação. Então, a reação que acontece lá na fusão ou na fissão, dependendo da tecnologia, ela vai gerar esse estado da matéria que chama de plasma, que é o que ele está falando ali, que agora Uhum, tem um melhor controle, né? Então, esse é um objetivo mais nobre, né? exato. mas lembrando que a Agora, fissão ela deixa resíduos e a fusão não. exato.
Eu Então, acho são que questões, né, para serem ampliadas em todos os aspectos, né? E é isso, né? Tá discutindo e ouvindo opiniões diferentes vai levando a gente a pensar de uma forma que a gente não teria pensado anteriormente, né? Exato. Então, aqui nós somos quatro cabeças, cada um trazendo um aspecto diferente sobre um assunto, e isso o quanto amplia. Se a gente tivesse mais pessoas, ia ampliar cada vez mais e está ajudando a determinadas situações que a gente não tinha visto por um aspecto específico, né? Desculpa, Felipe, eu te cortei. não, não, eu queria falar mesmo nessa linha, né, dessa função do empreendedor, né, que é um pouco de identificar um problema e tentar solucionar esse problema, né, e pensando de uma forma mais evolutiva, eu acho que hoje, pelo desenvolvimento da tecnologia e pelo acesso que a gente tem à informação, a gente vai ver que cada vez mais vamos ter problemas mais sutis, né? Talvez a gente consegue ver hoje o impacto que isso gera, né? Hoje a gente tem, hoje a gente fala de problemas psicológicos em crianças, hoje a gente fala em problemas mais específicos, né? Então acredito que, querendo ou não, vai ter que ter passos para a gente solucionar esse tipo de problema, né? Por exemplo, com a tecnologia, por exemplo, esse acesso à informação que a gente tem, esse consumo de informação, o que que isso está fazendo com o nosso corpo, né? Com o nosso estado mental, é, qual, e como a gente pode estar gerando soluções para isso, né? Eu acho que como a gente está numa transição, eu acho que é uma transição. Essa transição ela vai ser muito impactante ainda, porque a gente não, talvez ainda não percebeu o quanto esse acesso à informação vai gerar talvez debilidades para as pessoas. Então, acho que isso é uma área aí que vai precisar de muito desenvolvimento educacional, como a gente pode estar lidando com acesso, né? Hoje a gente tem um computador, né, que é desse tamanho. Hoje a gente pode acessar, a gente não precisa mais ir perguntar para o nosso pai alguma coisa, a gente pode acessar o Google. Então, acho que a gente está entrando ou já entrou, né, e está vivenciando isso, mas talvez a gente vai perceber essas dificuldades das gerações mais para frente, né, quando talvez essa geração tiver uma idade mais avançada, e isso ter talvez um certo déficit, né? Eu acho que vai criar novas dificuldades e isso para a gente que quer talvez estar contribuindo de uma forma evolutiva, a gente vai precisar olhar bastante para isso. Eu acho que isso é bem natural. Inclusive, fazendo um cotejo já com a questão da reurbanização, né, que foi trazida aí pelo Marcelo. Imagina o seguinte, um bolsão de consciência que estava lá naquele ambiente extrafísico, sei lá, 500 anos, 1000 anos, mais tempo. Aí vem para cá, é reurbanizar, tem méritos para isso. Só que o que acontece é que a tecnologia vai andando, as pessoas às vezes vai ter gente neofílica, mas vai ter muitos neofóbicos. Então, muitas vezes o papel do intermissivista, daquele que se reconhece, né, com um propósito empreendedor, vai ser também tentar levar para cima a galera ali para o aprendizado, porque a própria questão da pobreza, não vou generalizar, mas muitas vezes a pobreza ela vai impulsionar as pessoas que podem ajudar e as pessoas que estão sendo ajudadas também a se mexer em direção à evolução, né? Não estou defendendo a pobreza, acho que bem pelo contrário, mas eu acho que faz parte também do mecanismo evolutivo, né? Coisa que eu conheço muito pouco ainda, né? Esse papo de evoluciólogo aí é coisa complexa, né? Mas eu acho que assim, quem pode mais ajuda quem pode menos, né? E a gente vai se ajudando, né? Eu acho que esse aspecto aí, a gente tem duas perspectivas diferentes, não é? Conforme o Felipe falou, né, a respeito da informação, né, a grande quantidade de informação, e ela não vem separada. Somos nós que temos que separar o que é bom para a gente e o que não é. Mas muita gente está consumindo o que não é bom, né?
Mas o que acontece hoje em dia, e como o Rafael falou, é a questão dos intermissivistas que estão ressomando agora, né? Eles já vêm já sabendo o que eles querem, né? É a questão do propósito de valor evolutivo das ideias natas. Então, eles vão pegar as informações e vai saber o que é importante para eles naquele momento e vai utilizar essa informação para estar contribuindo com a evolução da outra pessoa. E aí que entra o nosso papel, que estamos um pouco mais lúcido diante de uma grande maioria com um grau menor de lucidez. Mas isso também não quer dizer que a gente não tenha a aprender com elas, porque de repente elas têm um conhecimento que a gente não tem. E aí é essa troca, é o que a gente chama de interassistência, né? Que É isso olha, aí. eu tenho isso aqui de positivo, eu entendo um pouco melhor sobre esse assunto, e eu sei que você entende melhor sobre isso. A gente pode estar trocando aí, eu posso estar ajudando por um aspecto, você está me ajudando pelo outro. Então, a questão, né, que a gente fala e que eu pesquiso muito sobre o líder interassistencial, porque o líder não é aquele que comanda, no meu ponto de vista, é o que faz, não é? Porque aquele que comanda, ele está numa atitude ali, numa situação, né, de vaidade pura, né? Ele está trazendo conceitos antigos. E aí, quando a gente fala de aspectos de coliderança evolutiva, é cada um respeitando a capacidade do outro e todos atuando juntos dentro de vários mecanismos para promover o quê? Processo evolutivo da grande comunidade humana, né? Da massa humana que estamos aqui, no nosso processo evolutivo, principalmente, né? Quando a gente considera aí as múltiplas vidas, e que aspectos a gente pode estar considerando aí para a gente estar levando e assumindo o nosso papel aí quanto líderes interassistenciais, né? Cada um assumindo a sua qualificação. É legal essa ideia do líder, né? De você, no caso, ser líder de si mesmo, né? Quando você começa a atuar trazendo essa responsabilidade evolutiva, né? Você, acho que o empreendedorismo evolutivo e os conceitos que foram trazidos, né? Os pilares que foram trazidos dentro desses conceitos são muito interessantes, né? Por exemplo, a singularidade consciencial, eu acho que é um pilar muito importante do líder, né? De você assumir a sua singularidade, você assumir a sua força presencial e você atuar, como a gente já falou, né? Sendo o melhor de si, do melhor para todos. Então, eu acho que é um passo aí de evolução inevitável para a humanidade, eu acredito, mas que a gente como um agente aí talvez infiltrado, vai precisar estar entrando nessa zona de desconforto aí para se trabalhar e poder estar fazendo os nossos trabalhos e empreendimentos evolutivos. É bem por aí mesmo, né, Felipe? O Voltei. Rafael caiu. Então, Rafael, você vai pegar essa aí, que a gente estava aqui falando, né? E aí eu vou resumir aí o que o Felipe falou, é a questão do crescendo, né? Autoliderança evolutiva, liderança interassistencial, coliderança evolutiva. Com qual objetivo, né? Promover a união para a liberdade, né? Deixa eu só fazer uma pausa aqui para dar um alô aqui para o pessoal que entrou e deu boa noite para a gente. Boa noite, Inês Olê, Nilton Bonfante, André Popinhac. É isso aí, gente. Obrigado aí pela participação. E o André colocou uma pergunta aqui, tá? Como atrair parceiros para empreender evolutivamente? Boa Olha, pergunta, hein? eu conheço o André pessoalmente. O André, ele está lá no Canadá. Ele fazia parte aqui do grupo nosso aqui. Ele e a dupla dele. André, no meu ponto de vista, eu acho que é pelo autoexemplarismo, né? Porque você
através do teu próprio exemplo, né, atitudes, ações cosmoéticas, comportamento, né, e uma atuação, você vai acabar atraindo aquelas consciências que estão no teu mesmo patamar evolutivo, no teu mesmo nível energético, né? Eu acho que são suas atitudes, seu comportamento, né? E você procurar dar do melhor o tempo todo, né? Dar o seu melhor o tempo todo. Eu acho que eu vejo por esse aspecto. E eu queria até ouvir a opinião de você, Rafael, do Felipe e do Caio. Como é que vocês veem que a gente pode estar aí atraindo aí parceiros para evoluir, empreender evolutivamente? Eu particularmente também acho que o caminho é esse mesmo, Marcelo. Porque eu tiro por mim. Quando eu conheci a Conscienciologia, eu estava atrás de parceiros evolutivos. Porque eu tive alguns fenômenos extrafísicos que eu não conseguia compreender de fato o que era, mas também não queria seguir pelo viés da religião. Então, eu fiz o que? Basicamente, eu esperei agir de acordo com os meus pensamentos que eram, e hoje eu estou aqui com vocês falando sobre empreendedorismo evolutivo. Então, eu vejo que é bem por aí mesmo. Felipe, o que você acha? Eu acho que um aspecto legal é a gente tá correndo atrás desse propósito, né? Tipo, se você vê que você é um empreendedor evolutivo e que você quer criar negócios evolutivos, eu acho que o melhor que você pode fazer para atrair esse tipo de pessoa é você estar aplicando isso, né? Você tá aplicando isso na prática. Então, vai muito do que o Marcelo falou, né? Do exemplo. Então, de você ter a atitude de ir lá fazer, de se autorreciclar, de se modificar, de qualificar, né, as suas intenções, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho, é isso aí, concordo. E acho também, assim, falando um pouco das bioenergias, que ao qualificar nossos pensamentos, sentimentos, a gente qualifica nossas energias. As nossas energias vão ser um fator atrator, né? Elas são de qualquer maneira. Então, o que eu sou hoje, né? O que a gente chama de pensanidade, né? Meu padrão de pensamentos, sentimentos e energias, ela já atrai as situações para mim. Então, é uma questão de refletir. O que está acontecendo hoje na minha vida? Que tipo de consciências eu atraio, né? E se eu quero mudar isso, né? Porque essa pode ser uma forma de avaliar, né? Como é que está essa questão. Se eu, por outro lado, me vitimizo, mas só acontece coisa ruim para mim, porque só gente, sei lá, sem ética se aproxima de mim, então, pera lá, né? Dá uma olhada para dentro de si e veja como você está se comportando, que tipo de padrão pensênico você tem, porque para atrair consciências que têm afinidade com empreendimentos evolutivos de verdade, a gente tem que ter um padrão evolutivo de verdade também, tem que ser a melhor versão da gente mesmo, né? Tem que buscar a cosmoética, a fazer a coerência, fazer aquilo que a gente se propõe, e acho que dessa forma a gente passa a atrair consciências que têm afinidade com esse padrão de pensamento da gente, né? Rafael, eu só queria lembrar também, dentro dessa situação, porque o que que acontece? Quando a gente começa a desenvolver esse nível de empreendedorismo, né, o empreendedorismo evolutivo, a gente começa a vibrar padrões de energias diferentes. E aquelas nossas companhias antigas, elas vão se afastando da gente. A gente não se afasta dela, mas elas vão se afastando da gente, porque já não vibram na mesma energia, já não têm os mesmos interesses e tudo mais. Mas o que acontece é que nós temos uma certa responsabilidade por causa do nosso nível de lucidez. A gente percebe que essas pessoas estão se afastando, mas nós não podemos nos afastar delas, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai se encontrar novamente. Então é importante A famosa que a banana, gente... né? Dá a banana lá para
Exato. Vai, Porque o professor Valdo traz isso, né? E como eu pesquiso o tema liderança interassistencial, né? E que na próxima intermissão, né, a gente vai estar possivelmente atuando como líderes interassistenciais. Isso significa que teremos que voltar lá, retornar na baratosfera e fazer os resgates de nossos antigos companheiros. Mas hoje a gente está aqui. A gente assumiu um padrão, um nível evolutivo maior, e algumas companhias que a gente tinha acabaram ficando para trás. Mas a gente não pode esquecer dessas companhias. A gente tem que continuar agindo da melhor maneira possível e procurar ser coerente com as nossas palavras e o nosso comportamento, as nossas atitudes, mas não podemos esquecer essas pessoas que não estão vibrando na mesma energia que a gente. Se a gente puder estar ajudando e contribuindo para que elas atinjam um patamar um pouco melhor, eu acho que faz parte do nosso dever, né? Como um intermissivista um pouco mais lúcido. São esses detalhes ali que eu queria chamar a atenção. Mas eu quero fazer uma ressalva também, então vamos construindo aqui, né? Gente que está assistindo aí, a gente não vem fazer negocinho um com o outro aqui, pode dar treta cosmoética, né? Mas, eu acho que sim, só que o que a gente tem que ter cuidado é o seguinte, às vezes num determinado projeto, né? Porque você tem essa turma e cada um tá, os níveis são parecidos, mas estão com interesses diferentes. Eu acho que é isso que eu quero te falar. Se às vezes o interesse daquele amigo nosso do passado, você falou aí, né? Ele pode não ser exatamente aquele que a gente tem no momento. Então, o nível de assistência que a gente tem, interassistência, né? Que a gente tem com ele, não é necessariamente o mesmo que daquele que a gente vai se associar para fazer um curso junto, por exemplo, eu e você ali na Liderare, né? E tá tudo certo. Então, eu acho que porque tem que ter o respeito, que tem o limite da assistência e do assistido, né? Que é um outro conceito, né? Que é importante trabalhar. Não, sem dúvida, eu concordo contigo. Mas é importante que a gente esteja atento a isso, porque às vezes a gente acaba se acomodando com aquele nível, aquele padrão mais alto e acaba esquecendo ali, né? Aquele pessoal ali que faz parte do nosso passado, né? Eu fiz um trabalho de reflexão por causa dessa pesquisa que eu desenvolvo, né? E estou escrevendo um artigo sobre isso, e é muito interessante, né? Mas eu não posso ficar só na teoria, eu tenho que partir para a prática. Então, eu estou naquele processo de fazer aquele resgate ali daquele pessoal e de voltar a ter contato com aquelas pessoas que, por algum motivo ou outro, se afastaram em função, talvez até do meu próprio afastamento, por ter priorizado determinado trabalho, determinada pesquisa, determinada atividade, que não era do interesse deles, que nos ligavam no passado, não é? A gente tem um grupo muito grande, eu que venho do esporte tenho um grupo de amigos muito grande, durante o momento eu fiz parte daquela bolha esportiva, hoje não faço mais. Mas isso não quer dizer que eu vou acabar esquecendo, porque hoje eu faço parte de um outro grupo, não é? E sempre está procurando manter contato e procurar levar algum tipo de informação que seja útil para essa pessoa, que talvez hoje, nesse momento que ela vive, não vai ser útil. Mas quem sabe lá na frente ela vai viver uma situação e ela vai lembrar daquilo que eu fiz ou aquilo que eu disse para ela hoje, não é? Então, são aspectos que a gente tem que estar abordando, ampliando e procurar estar atento, né? Não é porque hoje a gente tem um nível maior de lucidez que a gente vai procurar fugir das nossas responsabilidades. Eu acho que é aí que aumenta a nossa responsabilidade. Isso é bem legal. Até complementar aí o que você falou, Marcelo, tem uma frase que o Valdo escreveu e colocou no Léxico de Ortopensatas, que é: o empreendedorismo evolutivo conscienciólogo é a educação para a megafraternidade. Então, acho que tem a ver com isso que você falou, né? Uhum. Então, gente, agora 19h59 no Brasil. Que horas são aí na Suíça? 1 hora. 1 hora da manhã.
Puta, olha só, gente, que exemplarismo aí, galera, que está assistindo. Essa galera é firmeza, ponta firme aí, ó. Estão ali na Suíça, 1 hora da manhã, passaram o dia inteiro trabalhando, estão aí falando de assuntos evolutivos. Mas tudo que é bom, aí tem uma hora de terminar. A gente chegou aí, então, na nossa hora. E gostaria de saber se você tem considerações finais aí antes da gente encerrar. Eu gostaria de agradecer o convite e a ideia do programa é muito boa, eu gostei bastante. E até sexta-feira que vem. Também gostaria de agradecer aí a participação, é sempre um prazer estar aí podendo criar esse tipo de comunicação, né, bem que possibilita ampliar sempre o conhecimento e trazer questões. Eu acho que isso é bem valioso aí para a nossa interação evolutiva. Obrigado, Rafael. Valeu, Marcelo. Bom revê-los aí. E quem sabe até a Então, próxima Rafael, sexta. exato. Rafael, acho que é interessante a gente estar falando, né, sobre alguns projetos, estar falando sobre a Conscienciologia de uma outra forma, com uma outra língua, trazendo pessoas que estão acessando, talvez agora, a Conscienciologia. Outros convidados vão vir aqui. Possivelmente eu não esteja na próxima sexta-feira, mas acho que outras pessoas aí eu vou estar indicando para estar contribuindo nesse trabalho, que a gente possa estar construindo algo diferente aí, que possa contribuir também para agregar algum valor para a vida de outras pessoas, né? Eu penso que o melhor que a gente pode estar fazendo aqui já é estar construindo algo pela gente e pelos outros. É isso aí, gente. Eu queria agradecer a participação do pessoal que colocou pergunta, que colocou comentários. Eu queria pedir desculpas se a gente não conseguiu responder todas, tá? Pelo avanço do horário ali. Eu sei que ficaram algumas perguntas do Newton Bonfante, tá? Eu vou procurar botar alguma coisa ali no chat, tá, Newton? Mas vocês usem nossos canais, tá? Da Liderar. Eu vou deixar aqui na tela, calma aí. Vamos lá. Aqui, ó. Temos a página da Liderária ali. Você acessando tem todas as informações. www.liderario.org, tá? Nas redes sociais a gente está como @liderologia, tá? E nós temos um podcast recém-lançado aí. Você acessa pela página principal /negócios evolutivos, tá? E da minha parte, eu agradeço muito a audiência aí, de vocês todos, e vai ter toda sexta, então participem, coloquem suas perguntas. Obrigado aos convidados aí. Bom sábado, que já sabadou aí na Suíça. Para vocês, galera, muito obrigado e até a próxima.